obrigada pela sua audiência. Eu fico muito feliz quando você entra em contato com a gente, seja por e-mail ou também por carta. Olha, eu agradeço muito mesmo o carinho de todos vocês, tá bom? E algumas pessoas até me encontram na rua. Se você me encontrar, me ver, pode me parar que eu vou gostar de conversar com você, tá bom? Vamos ver o que vai rolar no programa de hoje? Vamos ter atividade física e vamos falar sobre bike, uma atividade que está em alta nas academias. Obrigada pelo convite, estamos aqui juntas novamente. Eu te agradeço. Melhoria, fale um pouquinho mais sobre os Centros de Convivência Infantil no NASP, Centro Universitário Adventista. O Centro de Convivência Infantil do NASP é uma creche. Recebemos crianças a partir de 4 meses até 4 anos de idade. A partir de 4 anos, eles vão para a escola de ensino fundamental, que tem o ensino normal comum. Essa é a unidade de ensino. Nossa, muito trabalho lá, não é? Muito trabalho. Olha, eu pesquisei, eu recebi a revista Vida de Saúde, olha, eu faço a assinatura da revista Vida de Saúde, e essa aqui é de março deste ano. Mas tem um tema muito interessante, que fala aqui sobre a síndrome de Down. Vou ler um pedacinho para você da matéria, tá? Terceiro elemento. Sem cura, a síndrome de Down exige programas de estimulação e tratamento logo após o nascimento da criança. A síndrome de Down é o acidente genético mais conhecido do grande público. Os dados epidemiológicos nacionais revelam a incidência do problema de 1 para cada 700 nascimentos no Brasil. Esses dados são bastante semelhantes às estatísticas mundiais. A doença compreende aproximadamente 18% do total de pacientes com necessidades especiais em instituições especializadas. Ah, Bruna, mas por que nasce uma criança com síndrome de Down? Aqui também na revista está falando o motivo. Está aqui, ó. Fatores de risco para a síndrome de Down. Um dos pais já ter tido filho nascido com síndrome de Down. Um dos pais apresentar desordens cromossômicas. A idade da mulher ao engravidar. Até os 35 anos de idade, a possibilidade é de 0,1%. Dos 35 aos 39 anos, a chance sobe para 0,5%. A fonte é a pai. E o que é a síndrome de Down? Aqui também na revista está falando. É quando tem um cromossomo triplicado. No cromossomo está determinado a cor dos olhos, a altura e o sexo, além do funcionamento de todos os órgãos do corpo, como coração, cérebro e estômago. Eles estão em todas as células do corpo, em número de 23 pares ou 46 cromossomos em cada célula. E na síndrome de Down existe uma alteração no cromossomo número 21. Ao invés de 2 cromossomos 21, a criança com síndrome de Down possui 3 cromossomos. E agora eu quero falar com você, Melanie, sobre a inclusão das crianças que têm síndrome de Down na escola. Tá. Bruna, a escola em que eu trabalho, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, tem a educação básica também. A educação básica vai desde as crianças de 4 meses até o ensino médio. Então, em todas essas unidades de ensino, nós recebemos crianças portadoras de necessidades especiais. Não temos apenas síndrome de Down. Nós temos outras necessidades especiais, né, que algumas crianças são portadoras. E nós fazemos, então, a inclusão deles na escola quando os pais nos procuram. E a escola particular pode fazer essa inclusão? Pode. E temos que fazer. Agora, isso é lei no nosso país, não é? É lei e nós precisamos atender essa necessidade. Eu fico muito feliz por ter chegado essa lei. Porque o portador de necessidade especial, não só o síndrome de Down, ele também tem direito, né? Ele está garantido pela nossa Constituição, pela lei do nosso país, de ter os mesmos direitos de qualquer cidadão. Claro. Então, quando ele chega à nossa escola, se nós temos vaga, porque, Bruna, vou te dizer, eu não posso matricular muitos na mesma classe com portadores de necessidades especiais. Nós podemos ter até 2, com patologias diferentes dentro da sala de aula. Então, nós fazemos uma avaliação. Como é essa avaliação? Nessa avaliação, nós vamos observar se a criança tem idade e se ela tem desenvolvimento já acadêmico, se ela já frequentou escolas, se ela já tem alguma atividade anterior
para estar lá. Por exemplo, chega para uma entrevista uma criança que tem síndrome de Down, que ela tem 10 anos de idade e ela nunca frequentou a escola. Ela não sabe ler, não está alfabetizada ainda. Então eu não posso pegar essa criança com 10 anos de idade e colocar com as crianças de 6 para ser alfabetizadas junto com as demais pequenininhas. Porque são muito grandes. Então, eles são muito grandes, eles precisam de muita atividade cinestésicas, eles gostam muito de correr. Então eu posso adaptá-lo na melhor turma, que ele possa estar na estatura semelhante, talvez na segunda, terceira série, e na idade mental dele, eu vou ter que adaptar uma atividade para alfabetizá-lo. E por que a gente está falando sobre esse tema, sobre síndrome de Down e também relacionada à inclusão social, principalmente na escola? Porque não é só o lado familiar não, gente. É a saúde da criança. É muito importante. Não adianta você que é pai achar que a criança deve ficar em casa, ai que vergonha dos outros, ai todos vão falar. Gente, não é uma doença, não é nada que contagie ninguém. Você não tem que ter vergonha, não tem que se preocupar com ninguém, tem que se preocupar com você mesmo, com a sua família. Como eu sempre falo, o mais importante é quando você tem uma família unida, quando você consegue desenvolver um laço entre os seus integrantes da sua família. Porque senão você não vai ter ânimo para trabalhar, vontade de estudar, não vai ter saúde. E a saúde é muito importante, sim. Por isso eu quero falar para você que é pai, que tem um filho que tem essa necessidade especial. Pai, ele quer sua atenção, ele quer seu carinho. E você que é preconceituoso, não dá certo isso não, gente. Tem que ter amor ao próximo. Isso é muito importante. E Melhoria, me conta uma coisa. Como é a construção do currículo escolar? Eu queria saber como é essa avaliação. A criança também passa de série? Sim. Quando o aluno vem para essa unidade de ensino, pode ser no ensino fundamental ou mesmo no centro de convivência infantil, dependendo da patologia, né, que eles têm, que ele apresentou de necessidade, nós fazemos uma inclusão. Por exemplo, Bruna, nós temos alunos paralisia cerebral, PCs, que ficam em cadeira de rodas, uns são paraplégicos e outros tetraplégicos. Alguns que são tetraplégicos, mas que não afetou a inteligência dele, ele fala verbalmente, ele sabe tudo, ele lê, ele sabe cálculo, ele sabe fazer uma redação falando verbalmente. Essa criança precisa de uma acompanhante educacional que dê o suporte o tempo todo para ele. Isso não isenta a participação da professora, sempre também dando assistência para ele. E como é isso? É um profissional, é um outro professor dentro da sala de aula? Não é outro professor. Geralmente são universitários que se dispõem de meio período para acompanhar uma criança portadora de necessidade especial. Porque essa criança precisa ser tirada muitas vezes da cadeira de rodas, precisa trocá-lo, precisa alimentá-lo, e precisa de alguém ao tempo todo do lado dele. No caso da síndrome de Down, não é necessário. Só o professor dá conta. Sim, o professor dá conta. Exatamente. E a atividade é uma atividade diferenciada? É diferenciada. O dever? Como é que é? Sim. Bruna, nós fazemos da seguinte maneira, adaptamos um currículo, nós temos o currículo, vamos supor, de terceiro ano. E uma criança precisa, ela não sabe ler ainda. Então tem que adaptar um currículo, fazer as propostas, né, dos objetivos que ele tem que alcançar durante. Eu proponho para ele por um bimestre, para identificar as sílabas simples, para fazer agrupamento de 2, de 3, de contar, fazer desenhos, como que está a coordenação motora, porque ele está fazendo garas sujas ainda. Eu proponho isso. Eu vou avaliando no dia a dia. Nós, educadores, não podemos deixar para avaliar só depois de 1 mês, de 2 meses de aula. Temos que avaliar diariamente o meu aluno para ver se ele está alcançando. E o professor não está nessa luta sozinho. Não deveria estar nessa luta sozinho. O professor está adaptado o currículo para essa criança e tem que ter a participação do gestor, a participação da coordenação pedagógica, da orientadora educacional, de toda a equipe que está envolvida no processo para ajudar essa criança ou estudante. Melhoria.
Nós vamos para um breve intervalo e eu volto com a seguinte pergunta. Os professores recebem preparo para lidar com as crianças especiais? A gente aqui essa resposta. A gente volta já já.